Durante 3 anos, a fazenda dos Warner em Michigan guardou um segredo que desafiou a polícia, detetives particulares e até o FBI. Todos procuravam por Dee Warner, mas ninguém imaginava que ela estava o tempo todo perto de casa, dentro de algo que ninguém jamais pensaria em abrir. Era domingo, 25 de abril de 2021, uma manhã de primavera no condado de Lenawee, em Michigan. Rachel Bock dirigiu até a fazenda da mãe, a apenas 800 metros de distância, para o tradicional café da manhã de domingo. O ritual era sagrado. Todos os domingos era assim. Mas naquele dia foi diferente. Dee Warner, de 52 anos, não estava lá. Os carros dela estavam, mas ela não. E não havia a menor chance de Dee sair sem dirigir a Escalade dela para onde quer que fosse. Simplesmente não fazia sentido. O marido e a filha de 9 anos também não estavam na casa. Rachel ligou para a mãe, mas o telefone dela só dava caixa postal. As coisas que já pareciam ruins só pioraram. A aliança de casamento que Dee sempre usava estava no escritório do marido, em cima da mesa dele. O celular dela tinha sumido, a bolsa, a nécessaire de maquiagem e o modelador de cabelo também. Rachel cogitou a possibilidade da mãe ter ido embora. Era a única explicação plausível. Afinal, o que pensar quando alguém da família desaparece assim do nada? Mas fica ainda mais angustiante quando se descobre o que aconteceu de verdade. A família de Dee vivia em Franklin Township, Michigan, desde 1831. Eram gerações inteiras de fazendeiros, e Dee não era diferente. Ela cresceu na fazenda. Não era uma vida fácil, o que contribuiu para torná-la uma mulher forte. Apesar de trabalhar na fazenda, Dee estava sempre impecável. Unhas feitas, cabelo arrumado, cílios perfeitos, sempre pronta para sair, sempre bonita. Ela e Tim Bock, um fazendeiro local, se casaram quando ela tinha 18 anos. Eles tiveram 4 filhos e construíram a própria fazenda do zero. Dee trabalhava com vários homens, mas não levava desaforo de ninguém. Ela era firme quando precisava. Era uma empresária agressiva, e tudo tinha que ser do jeito dela. Ela tinha uma personalidade forte e bem direta, mas também era extrovertida, cheia de vida. A risada dela era alta, contagiante. Adorava reunir pessoas. Organizava grandes jantares na fazenda para agricultores e amigos. Tudo precisava ser impecável. Comida, decoração, ambiente. O marido dela, Tim, era o completo oposto. Dee não estava tendo a atenção que ela queria do marido. Aí, ela se sentiu atraída por outro fazendeiro, Dale Warner, de 33 anos. Ele era tão ambicioso quanto ela, mas tinha um porém. A família de Dale Warner e a família de Dee eram fazendeiros rivais. A família Warner também tinha uma fazenda de alta produção. Ambas as famílias eram grandes na agricultura e competiam pelos mesmos recursos. Mas deixaram as diferenças de lado quando Dee começou a namorar Dale Warner. Em 2003, ela se divorciou do Tim para ficar com o rival da família dele, Dale Warner. Quando eles se casaram em 2006, o casal já era parceiro de negócios e possuía diversos empreendimentos, incluindo uma fazenda de 600 acres. As empresas deles faturavam mais de 10 milhões de dólares por ano. Eles cultivavam e aplicavam fertilizantes para outros agricultores, criavam novilhos e processavam a carne. Depois, Dee Warner abriu a própria transportadora, que começou do zero. Ela era a única proprietária da empresa, que se tornou a mais lucrativa. Eram mais de 12 caminhões, e cada um valia aproximadamente 250 mil dólares. Mas se perguntassem a Dale Warner se o casamento deles era por amor, ele responderia que não. Segundo Dale, a esposa tinha um desejo enorme por sucesso. Era o que a atraía. Já a família de Dee dizia que ela adorava se divertir, se arrumar e sair para dançar. Dale, por outro lado, parecia viver apenas para o trabalho. Com a união das duas famílias, Dee e Dale tinham 8 filhos, mas então ela engravidou de Angelina, que se tornou a coisa mais importante do mundo para ela. Em 2021, Angelina estava com 9 anos e os outros filhos já eram adultos e tinham saído da casa da fazenda. Aos 52 anos, Dee Warner parecia ter tudo o que sempre sonhou, porém, uma tragédia estava prestes a acontecer. No domingo, 25 de abril de 2021, ninguém sabia onde Dee estava. Havia cobertores espalhados no sofá da sala, lenços de papel usados por toda parte, mas nenhum sinal de Dee. Mais tarde, descobriram que o passaporte dela
também estava desaparecido. Um dos carros de Dee, um Hummer, estava estacionado no escritório da fazenda logo adiante. E o Cadillac Escalade que ela dirigia o tempo todo estava guardado na garagem. Zach Bock, um dos 4 filhos de Dee do seu primeiro casamento, foi até a fazenda e começou a procurar qualquer sinal da mãe. Ele foi até o escritório da fazenda verificar as câmeras de segurança. Ele olhou as gravações desde o dia anterior até aquele momento. Havia muitos locais não monitorados nas instalações, porque o objetivo era gravar as áreas principais. Mas Dee não foi vista em nenhum momento. Dale Warner apareceu e disse que na noite anterior ele e a esposa tinham brigado. Disse que ela ficou brava e com enxaqueca, então ele deu um remédio para ela, fez uma massagem nela no chão da sala até ela dormir, a pegou no colo e colocou no sofá. Quando ele saiu para trabalhar na manhã seguinte, por volta das 6 horas, ela ainda estava no sofá, roncando. A filha de 9 anos, Angelina, tinha ido passar a noite na casa de uma amiga da Dee, que a tinha ido buscar na noite anterior. Dee ainda não havia ligado nem ido buscá-la, o que era incomum, pois Angelina era inseparável da mãe. E Dee nunca iria embora sem a filha. Já era fim de tarde de domingo, quando um policial foi enviado até a fazenda para conversar com Dale Warner. Quando interrogado pelo policial, Dale afirmou que não sabia se a esposa estava desaparecida ou se tinha ido embora por vontade própria. Segundo Dale, Dee havia passado mal na noite anterior e chorado muito após discutir com 2 funcionários da empresa. Quando chegou em casa, encontrou a esposa abalada, falando mal dos funcionários. Seria possível que um desentendimento tivesse terminado em tragédia? Ou os funcionários eram apenas uma cortina de fumaça para um plano muito mais sinistro? Dale e Dee administravam 3 empresas ligadas à fazenda. Zach trabalhava como contador da família, mas era Dee quem comandava o escritório de todas as empresas. Havia a transportadora com cerca de 15 funcionários, além da fazenda e de uma empresa química que vendia fertilizantes e sementes. Uma equipe da polícia foi até a fazenda e passou dias revistando o terreno em busca de pistas. Eles revistaram a casa, mas não encontraram nenhum indício de que um crime havia sido cometido. Não havia sangue, móveis fora do lugar, nenhum sinal de confronto. Depois de algum tempo sem notícias, algumas pessoas próximas começaram a temer que Dee tivesse feito algo contra si mesma. Raquel contou que administrar a empresa não era fácil para a mãe. Ela tinha dificuldade em conseguir respeito de alguns fazendeiros por ser mulher, jovem e bonita. Shelley, a cunhada de Dee, começou a se perguntar se toda aquela pressão não havia se tornado demais para ela. Shelley achava possível ela ter tirado a própria vida. Dee andava com o estado emocional abalado. As discussões vinham se acumulando havia dias. Parecia que algo estava prestes a explodir. Outras pessoas, porém, notaram que Dale parecia estranhamente calmo. Ela vai esfriar a cabeça e voltar, dizia ele. Segundo Dale, quando Dee ficava irritada, tinha o hábito de passar a noite fora. Acho que ela vai voltar eventualmente. Ela sempre volta. Mas havia uma dúvida inquietante. Como Dee conseguiu deixar a fazenda? Ou será que ela nunca saiu dali? Amigos e familiares disseram à polícia que no sábado, 24 de abril, Dee pretendia pedir o divórcio. Foi exatamente por isso que pediu para a amiga buscar Angelina. Ela não queria que a filha presenciasse a discussão. Pessoas próximas afirmaram que o casamento entre Dee e Dale era extremamente tóxico. Em uma ocasião, Dee enviou uma mensagem dizendo que Dale a empurrou contra uma cômoda. Ela também contou que ele utilizava um iPad para espioná-la enquanto trabalhava no escritório e que havia encontrado um rastreador instalado em um de seus carros. Dale acreditava que conseguiria manter o casamento através do controle. Mas Dee era independente, determinada e confiante demais para aceitar aquilo para sempre. Eventualmente, ela decidiu que queria o divórcio. Disse a familiares que o casamento já havia acabado e que não havia volta. Ao mesmo tempo, parecia ter medo de Dale. Mas mesmo desconfiando dele, Dee achou que seria melhor conversar sobre o divórcio quando estivessem a sós. Talvez ela pensasse que Dale jamais teria coragem de cometer um homicídio sabendo que seria o principal suspeito. Uma semana depois do desaparecimento, Greg, irmão de Dee, organizou uma grande busca pelas terras ao redor da casa. Todos saíram a pé. Percorreram centenas de acres e não encontraram absolutamente nada.
Conforme o tempo passava, as suspeitas da família de que Dale havia feito algo contra a esposa só aumentavam. A Polícia Estadual de Michigan e o FBI ajudaram o departamento do xerife a realizar novas buscas em larga escala nas propriedades da família em outubro daquele ano. Mas ainda assim, não havia qualquer sinal de Dee, viva ou morta. O grande obstáculo permanecia o mesmo. Não havia corpo. Em fevereiro de 2022, 10 meses após o desaparecimento, Shelley assistia a um programa na TV, quando ouviu um investigador chamado Billy Little dizer algo que chamou sua atenção. Você não tem um corpo? E daí? Ninguém ganha o direito de sair impune de um assassinato só porque foi bom em esconder um corpo. Assim que contou para o marido Greg, ele disse: "Me dá o telefone desse cara." Billy Little era um investigador e advogado no Missouri. Ele chegou ao condado de Lenawee na primavera de 2022, decidido a conduzir sua própria investigação. Ele e Greg estavam focados em encontrar qualquer evidência física. Porém, uma fazenda oferece inúmeras maneiras de ocultar um corpo. Havia equipamentos pesados, produtos químicos, terras extensas, silos, máquinas agrícolas. As buscas continuavam sem parar. Uma propriedade localizada a cerca de 5 quilômetros da casa de Dee chamou particularmente a atenção de Greg. Cerca de 6 meses após o desaparecimento, houve um incêndio no local onde ficava uma antiga casa de fazenda. Segundo vizinhos, eles acreditavam que o próprio Dale havia iniciado o fogo. O incêndio foi oficialmente classificado como uma queima controlada, algo comum na região. Mesmo assim, a polícia realizou buscas ali poucos dias depois, mas não encontrou nada. No ano seguinte, Greg e Billy voltaram ao local por conta própria, usando drones. Eles sobrevoaram milhares de acres de terra, analisando diversas propriedades. Não encontraram nada conclusivo, mas aquela velha fazenda era apenas um dos vários lugares considerados suspeitos. Havia também um campo próximo à casa de Hickel, que Dale cultivava. Outro terreno em uma cidade vizinha. O problema era justamente esse. Existiam lugares demais. Dale continuou afirmando que acreditava que Dee tinha fugido, mas ele agia de um jeito estranho. Depois de longos dias procurando, o sobrinho de Dee, Parker, entrou no galpão uma noite e viu Dale pintando um tanque de fertilizante pequeno. Dale explicou que não conseguia dormir à noite pensando onde a esposa poderia estar, e então ficava no galpão, dando um jeito nos tanques de fertilizante. Ele continuou repetindo que Dee tinha ido embora e abandonado eles. Em março de 2022, Greg e Billy Little percorriam o terreno da fazenda, quando Dale Warner parou a caminhonete e foi até eles, acusando-os de estarem invadindo propriedade privada. Dale ficou extremamente irritado e mandou o cunhado e o investigador saírem do seu terreno. Depois desse dia, os familiares de Dee não conseguiram mais entrar em contato com Dale ou com os filhos dele. Ele cortou contato dos filhos de Dee com a irmãzinha deles, Angelina. Desconfiados do Dale, depois do ataque de raiva dele, os investigadores particulares examinaram os registros financeiros da família Warner e descobriram informações chocantes. A primeira coisa que perceberam foi que o Dale tinha criado uma empresa nova, a DDW Transportation, com um nome muito parecido com a empresa de caminhões da Dee, a DW Investments. Poucos meses depois da Dee desaparecer, Dale começou a transferir todos os ativos da empresa de caminhões dela para a empresa nova. Ele conseguiu fazer isso porque tinha uma procuração. Ele tinha controle total sobre os bens da esposa, podendo fazer o que quisesse com todas as empresas dela. Mas não tinha como transferir sem a assinatura dela no documento. Greg recebeu uma cópia do documento e, quando viu a assinatura, soube que não era da irmã. Ele levou o documento até a delegacia e contratou um perito em caligrafia para analisar a assinatura. Ficou comprovado que a assinatura não era de Dee. Dale estava tomando medidas fraudulentas para assumir o controle total da empresa dela. Ele queria o dinheiro dela. Com o passar do tempo, apesar das evidências de falsificação e fraude financeira, a investigação ficou estagnada. Não deu em nada, e a família começou a ficar muito frustrada. Em agosto de 2022, a Polícia Estadual de Michigan assumiu oficialmente o caso. A Polícia Estadual investiu uma quantidade enorme de recursos.
Tinham equipes de mergulho, cães farejadores, buscas aéreas e mapeamento geográfico. Todos suspeitavam do Dale, mas não havia nenhuma prisão, nem acusação formal. Houve uma espera longa por meses em que não houve nada de novo no caso. Depois de buscas pelo terreno, com escavadeiras e outros equipamentos, não encontraram nada tão importante que necessitasse investigar mais. Em setembro, a família entrou com uma nova ação judicial para que Dee fosse oficialmente declarada morta perante a lei. Greg queria abrir caminho para uma futura ação por homicídio culposo contra Dale Warner. Enquanto aguardavam novidades no caso criminal, algo inesperado aconteceu. Em 21 de novembro de 2023, 2 anos e meio após o desaparecimento de Dee, seu marido Dale Warner foi preso por assassinato. Dale foi formalmente acusado pelo assassinato da esposa. Ele se declarou inocente. A família de Dee se preparou para uma longa batalha judicial. Em 1º de maio de 2024, pouco mais de 3 anos após o desaparecimento de Dee, amigos e familiares lotaram o tribunal do condado de Lenawee para o primeiro dia da audiência preliminar de Dale. Havia pouquíssimas evidências físicas, nenhum corpo. Embora Dee já tivesse sido declarada legalmente morta na esfera civil, a defesa insistia que no processo criminal cabia ao Estado provar que ela realmente estava morta. Durante a audiência, Hickel apresentou um detalhe importante. No dia em que a mãe desapareceu, havia marcas de pneus perto da porta traseira da casa. 2 marcas que levavam diretamente até a porta de vidro dos fundos. Embasada nessa declaração, a promotoria apresentou uma teoria perturbadora. As marcas teriam sido deixadas pelo carregador frontal JCB da fazenda, utilizado por Dale para remover o corpo de Dee da casa. Segundo os promotores, a caçamba da máquina encaixava perfeitamente entre 2 colunas do deck e podia ser posicionada contra a porta. Lembrando que Dale havia dito que Dee dormia na sala perto daquela área quando ele saiu para trabalhar naquela manhã. Em uma entrevista à polícia em 2022, Dale tentou explicar aquelas marcas. Disse que talvez tivesse usado o carregador por volta das 6:30 da manhã para voltar até a casa para buscar uma planilha de trabalho do pulverizador agrícola. A defesa enfatizou repetidamente que não existia qualquer prova direta ligando Dale Warner ao desaparecimento da esposa. Pelo contrário, segundo os advogados, as declarações dele sobre o que fazia naquela manhã eram sustentadas pelas câmeras de segurança da fazenda. As imagens exibidas no tribunal mostravam Dale usando o carregador frontal da fazenda por volta das 7 da manhã. Às 7h45, segundo os registros, ele enviou uma mensagem para Dee, dizendo: "Vou pulverizar agora. Te ligo mais tarde." 3 minutos depois, as câmeras o mostravam conduzindo o pulverizador agrícola para a estrada e retornando às 8h13. A defesa destacou ainda que os investigadores chegaram a fazer uma reconstituição completa da rota e dos horários do pulverizador John Deere, utilizado por Dale naquele dia. No dia 7 de junho de 2024, Dale Warner foi oficialmente indiciado por assassinato. Mas a pergunta continuava: onde estava a Dee? Greg se lembrou de que bem no início, logo depois que a irmã desapareceu, ele estava na fazenda carregando fertilizante. Quando ele entrou no galpão, por algum motivo, Greg teve uma sensação arrepiante. Ele lembrou que os policiais nunca revistaram o galpão de fertilizantes. Dale havia dito que os cães não podiam entrar no galpão porque um dos cachorros dele tinha pisado em um produto químico que o envenenou e matou. Por isso, nunca revistaram o galpão. Greg também lembrou que o Parker tinha ido até o galpão de fertilizante logo depois que a Dee desapareceu e viu um tanque pequeno e velho que o Dale estava pintando. Era um tanque de amônia que estava no chão e parecia que tinha sido largado no pântano por décadas. Estava todo enferrujado e coberto por lodo. Era basicamente lixo. A dedicação que Dale deu para uma coisa que não tinha valor algum era muito estranha. Ele ficou pintando no galpão em vez de na oficina. A polícia estadual voltou à fazenda. Encontraram o galpão de fertilizantes e tinha um tanque pequeno que tinha sido recém-pintado, com uma solda que não era de fábrica. Estava faltando aquela linha da solda comum nas soldas de fábrica. Ficou óbvio que o tanque tinha sido soldado outra vez, mas ele era grande demais e não tinha máquina de raio-x para examinar o tanque. Então, removeram ele do galpão e levaram para um posto de pesagem onde conseguiram fazer o raio-x.
O detetive tinha imagens do que tinha dentro do tanque e elas mostravam claramente um corpo humano lá dentro. O corpo foi colocado dentro do tanque de amônia anidra, o que acabou sendo uma vantagem por conta da vedação hermética. O médico legista confirmou que os restos mortais encontrados dentro do tanque pertenciam a Dee Warner. Depois de 3 anos e meio encapsulada no ambiente frio, escuro e selado do tanque de fertilizantes, o corpo estava bem preservado. A morte foi determinada como homicídio causado por estrangulamento e trauma contundente. A perícia concluiu que Dee foi colocada no tanque pouco depois de perder a vida. Em agosto de 2024, a família de Dee pôde enfim sepultá-la com dignidade. Os filhos dela entraram com um processo de $100 milhões contra Dale Warner, visto que a família gastou anos com honorários de advogados tentando provar que a mãe estava morta, enquanto Dale sempre soube da verdade. O caso se complicou ainda mais em março de 2025, quando o filho de Dale, Jaron Warner, foi preso por adulteração de provas e cumplicidade. No entanto, essas acusações foram retiradas em maio do mesmo ano. Ao longo dos meses, a equipe de defesa de Dale apresentou várias moções para adiar o caso, incluindo um pedido para transferir o julgamento para fora do condado. Esse pedido foi negado. Em 10 de março de 2026, Dale Warner foi considerado culpado por um júri de homicídio em 2º grau e adulteração de provas na morte de sua esposa. Na quinta-feira, 7 de maio, Dale foi condenado a uma pena de 31 a 60 anos de prisão pela acusação de homicídio em 2º grau e a uma pena de 17 meses a 10 anos de prisão pela acusação de adulteração de provas, que serão cumpridas consecutivamente. Dale Warner escondeu o corpo da esposa por mais de 3 anos dentro de um tanque de fertilizantes, fazendo daquilo um túmulo para ela. Ele achou que tinha cometido o crime perfeito, mas esqueceu um detalhe. Não existe crime perfeito. Ou existe,